Eu sou Rubson, apoio educando, trabalho nas escolas de Belo Horizonte, né? E eu vim aqui para a gente poder fazer um debate, né, nesse podcast sobre a função do apoio educando, as escolas especializadas e as escolas inclusivas. E eu queria te fazer um pedido, né, já de início. Você pode nos ajudar de duas maneiras, ou de três maneiras, aliás. Você pode dar um like nesse vídeo, você pode compartilhar esse vídeo, ou você pode fazer um comentário nos ajudando para que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Amanhã, né, é dia da consciência negra, e nós queremos fazer um paralelo, né, sobre a consciência negra e os apoios educando no Brasil e no mundo, até no mundo, né? Ou em Belo Horizonte, né? Queremos falar dos apoios educando em Belo Horizonte, na nossa federação, no nosso estado e no nosso Brasil, que parece que é tudo a mesma coisa, só muda o nome do profissional. E aqui eu estou aqui com o Valério, né? Que ele trabalha com o PCD. Quer falar um pouquinho, Valério? Boa noite a todos, meu nome é Valério. Eu quero falar sobre a minha história e compartilhar com vocês a questão de que como é a classe PCD hoje para a visão do mundo, das pessoas, que é uma classe desvalorizada tanto na área profissional quanto na área social. Eu estudei em escola especializada, sei a situação que nossos colegas que passam, em questão de como trabalhar com essa criança, com esse adulto, adolescente que é PCD, e também no caso quando ele vai para o mercado de trabalho, que eu também já tenho anos que eu trabalho na função de PCD, minha vida toda, e falar como é trabalhar nessas situações aí. Eu quero demonstrar e compartilhar com vocês o dia a dia do PCD e falar como a gente poderia melhorar para cada profissional e para cada pessoa que passa por uma situação. Tá. Aqui nós temos o nosso lado também, o Daniel, né? Ele apoia educando as escolas municipais de Belo Horizonte e vai estar contando um pouquinho da experiência dele e das qualificações dele e do que ele pensa sobre a função. Daniel, pode falar. Boa noite, meu nome é Daniel, né? Estou apoio educando já há 8 anos já, na rede municipal aqui de BH. Sou graduado em Educação Física e Pedagogia, tenho uma pós-graduação em Educação Inclusiva. E vamos lá, vamos debater aí, tentar achar uns meios interessantes aí, coisas importantes para a nossa área, tentar achar melhorias. Sim, com certeza. Deixa eu tentar fazer um paralelo então sobre a função do apoio educando e o Dia da Consciência Negra amanhã. Todos nós sabemos que o Dia da Consciência Negra é uma luta contra o racismo, contra o preconceito. E sabemos que a escravidão existiu, né? A escravidão era quando uma pessoa branca ou quando a pessoa negra vendia os negros, comercializava os negros para que eles fossem força de trabalho barato para a população. Então era normal ter um negro, na sua fazenda, era de graça. Né? Era normal ter um negro. E ali, aquele dono da fazenda, ele se beneficiava de todo o trabalho desse negro. E não só o dono da fazenda, mas aquele que também não era fazendeiro, que comia, que bebia, que andava pela cidade, que dormia pela cidade, que tinha sua moradia, que não tinha condições. Todo mundo vivia a escravidão como algo comum. Todo mundo vivia a escravidão como se fosse algo normal. Mas em determinado tempo, alguém falou, não, poxa, isso está errado. Isso não pode continuar acontecendo. Isso é desumano. E aí se levantaram contra, né, a escravidão. Pessoas brancas, negras, escravos, políticos, né, guerreiros que guerrearam grandes lutas e batalhas para acabar com a escravidão nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. E hoje não existe mais a escravidão. De maneira resumida e prática, né? Eu não vou entrar nos detalhes. E por que eu quero fazer uma ponte entre as duas situações? Porque o Apoio Educando ele é um cargo que funciona há 20 anos. Né? Ele tem 20 anos que o Apoio Educando funciona no município de Belo Horizonte e no mundo. E talvez em outros estados ele funcione há mais tempo que isso. E essa função, o que esse profissional faz? Ele trabalha com a locomoção, higienização, comunicação desse aluno e auxiliando o professor nas matérias, nas atividades e até com outros alunos que não são inclusivos ou atípicos.
Ele trabalha com toda a gama de pessoas, crianças e adultos atípicos com síndrome de Down e todo tipo de deficiência. É bom esclarecer. É todo tipo de deficiência. E do nível médio, alto e baixo, severo, de todas as possibilidades. E esse trabalhador, então, ele tem agregado para si uma competência muito grande nessa função. Só que não tem como ele ser valorizado, porque o município, a União, o Estado, nunca fez um projeto de valorização dessa função, e sim de exploração. Então, quando um professor está olhando 30 crianças dentro da sala de aula, e o aluno atípico, esse professor está com 5 alunos atípicos, e o aluno atípico ele entra em crise, não é o professor que acolhe esse aluno. Deveria ser um profissional, sim, um profissional qualificado, acolher o aluno em crise, acalmar esse aluno, mas não é esse profissional, é justamente o apoio educando. E muitas das vezes esse apoio educando tem que levar esse aluno para fora de sala de aula para acalmar ele nos seus momentos de estereotipia, ou nos seus momentos de crises severas, ou nos seus momentos que ele precisa realmente sair para tomar um ar, para não ficar naquela sala. Então esse profissional ele tem uma importância que em todo momento que este aluno atípico precisa, esse profissional está lá. Recebendo a carga e até, às vezes, sendo agredido por esse menino atípico que não tem consciência do que está fazendo. A gente entende isso, ou até alguns têm consciência sim. Mas é o trabalho desse profissional. Mas esse profissional, quando esse aluno melhora, ele não recebe benefício algum, ou nem é parabenizado, ou o pai nem fica sabendo que a melhoria desse aluno atípico é por consequência desse profissional. E aí, em 2024, a gente viu aí as campanhas políticas, né, alguns vereadores que tentaram acusar esses apoios educando de todas as maneiras, falando que esse apoio educando é alguém desqualificado, despreparado. E até muitos vereadores ganharam a eleição falando mal desse profissional. O tempo todo. E eu mesmo entrevistei alguns profissionais que contaram a sua versão que não pode ser ouvida. E esses profissionais foram defamados. E na minha opinião foram heróis. Porque esses profissionais executaram um excelente trabalho, salvaram a vida de crianças inclusivas e foram colocados como delinquentes, marginais. E aí está o problema, né? Esse profissional não tem voz alguma e nós estamos vindo aqui para dar voz para esse profissional. Até o Bruno Engel, o candidato a prefeito de BH, falou mal desse profissional. Agora a pergunta, esse profissional, ele é tão ruim assim, mas tão essencial assim, não deveria se fazer algo a respeito para qualificar esse profissional, para que junto com a bagagem que ele já tenha, ele venha se tornar um profissional melhor ainda? Para que ele venha desempenhar um papel melhor ainda do que já faz? E também não apenas o Estado fornecer condições para ele chegar lá, mas também fornecer benefícios para esse trabalhador, de maneira que ele venha a ser qualificado financeiramente e tendo sua carga horária reduzida pelo impacto que é cuidar de crianças especiais. Porque cuidar de crianças especiais não é fácil. E a pessoa que mais sofre nesse trabalho ou nessa circunstância é o apoio educando. E aí, eu estou aqui com o Daniel, e o Daniel sabe mais do que eu, né? Que no período dos escravos, pessoas se beneficiavam, né, da escravidão. Hoje, pessoas se beneficiam do nosso trabalho. Hoje, nós vimos em 2025, quando parou os profissionais apoios educando das escolas, as escolas também pararam. Os alunos especiais não tiveram aula de maneira alguma ou teve que ter um interrompimento da greve para que esses alunos pudessem voltar a ter condições de estudo. E é isso que nós devemos conversar nessa noite, é sobre esse assunto. Um profissional tão importante para o mercado e tão desqualificado, e o Estado a todo tempo tem tentado negar a preparação para esse profissional, para que ele possa se qualificar e ser melhor remunerado. Vamos começar pelo Valério falando sobre as escolas especializadas. Vamos lá. Bem, como eu andei falando, eu desde criança eu já me envolvo nessa questão de PCD. Estudei numa escola especializada ali no bairro Floresta, na rua Cíntia Chateaubriand,
onde em frente ao Baú Macaúba,